Hoje o programa Presença dá sequência à conversa com o professor e cicloativista Fernando Braga. Fernando, eu já de algum tempo tenho observado nessa causa que a gente tem em favor de ver a bicicleta reconhecida como modal de transporte, eu tinha percebido o seguinte: se o nosso urbanoide ele não abre mão da motorização, como aconteceu em alguns outros países, então que pelo menos tivesse a opção de fazer um transporte motorizado individual mais, digamos assim, menos invasivo, como acontece agora certamente com as bicicletas elétricas, com as scooters, né, ou seja, de qualquer maneira pode ser uma alternativa também de mobilidade numa perspectiva menos invasiva que o carro, né? Como é que você vê isso? Na verdade, hoje tem até o tuk-tuk elétrico, né? Já tem no Brasil também, inclusive. O problema não é nem só a troca da matriz energética, mas é do espaço que ele ocupa no território. Sim, exatamente. Né? Então, está tendo agora uma discussão muito grande com a nova legislação para abrigar esses novos meios de mobilidade que está chegando, que é esse patinete elétrico, a bicicleta elétrica. Tudo bem, o CONTRAN já definiu mais ou menos a normatização dela e onde ela fica, como é que ela se comporta, mas tem os ciclomotores que são muito parecidos e se confundem um pouco. Mas a gente tem que ver também o risco dessa velocidade, porque hoje o que as cidades estão fazendo como escolha é desestímulo ao transporte individual. E não adianta você fazer o desestímulo ao transporte individual e deixar a alternativa do ciclomotor, que são as maiores mutilações, são os acidentes mais graves, né? Então a gente tem que pensar numa alternativa que abaixe essa velocidade viária para que todos convivam em harmonia, sem grandes traumas, né? Quando a gente vê hoje, várias cidades europeias optando pela redução, por uma velocidade máxima de 25, 20 milhas, Nova York já optou por 25 milhas, em toda Manhattan ninguém anda mais disso. Isso tem uma alternativa muito interessante, porque a partir do momento que você desestimula a pessoa ao uso do transporte individual, ele vai migrar para as outras alternativas. Isso vai contribuir com essa equidade do uso do solo, né? Porque o espaço urbano é o que a gente tem de mais valioso, mas infelizmente ele é limitado. Ele não vai comportar esse inchaço, né, da população. A população nem tanto, porque parece que no último censo a população aumentou 1, pouco, mas a frota veicular aumentou 7 tanto. Então, quer dizer, isso tudo vem disputar o mesmo espaço. Independente se é movido a água, nitrogênio, energia, não importa. Mas de como a gente vai conseguir todos habitar esse mesmo espaço, né? O Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que você nos trouxe, contempla o resgate da equidade, né? Ou seja, do compartilhamento do espaço urbano, que é finito, limitado. Exatamente. A perspectiva da caminhabilidade, ou seja, a circulação segura. A caminhabilidade é uma coisa interessante. Você falou no programa anterior a respeito da questão dos boulevards, né? Das pietones, das vias de pedestre. Quanto que isso pode representar de humanização para a cidade? É impressionante. E é impressionante como isso não é percebido. E outra coisa, ele traz valores indiretos que hoje os países que fizeram essa alternativa ficou muito claro, né? Quando Bogotá transformou os espaços de circulação, os grandes estacionamentos, e nessa área pedonal, né, nos espaços de circulação de pessoas, até a criminalidade caiu, porque um lugar onde as pessoas ocupam, ele se torna muito mais aprazível, né? Uma coisa puxa a outra. Então eu permaneço, quando você vai nos cafés parisienses, né, nas mesinhas na calçada, né, isso tem essa inter-relação, as pessoas querem permanecer ali, querem consumir ali dentro, né? E isso traz indiretamente essa segurança também e essa melhoria da qualidade de vida, né? O que você considera as políticas públicas possíveis, Fernando, na nossa matriz cultural? Na nossa matriz cultural não vai ter jeito, a gente infelizmente vai ter que ter medidas impopulares, porque, né, por exemplo, você imagina, a gente aqui na região metropolitana da Grande Vitória, é uma extremamente pequena, né? Como você falou anteriormente, nós estamos aqui numa distância máxima de 10 quilômetros. Quando você, numa cidade... Toda a sua vida ocorre nesse diâmetro. Então, quer dizer, se você parar para pensar, a distância, o obstáculo que nos impede de chegar em Vitória, que é o canal, já poderia ter sido pensado numa ponte para modos ativos. Nós brigamos lá no governo passado pelo estudo de viabilidade de uma ciclovia e passarela na terceira ponte. Hoje eu entendo até, não que seja impedimento, como muitos alegam, a inclinação, porque não é,
porque qualquer manifestação passeia, a ponte enche e todo mundo pedala e todo mundo caminha, enfim. Mas quando agora ele apresenta uma solução de uma barreira de contenção para evitar o suicídio, extremamente coerente, então que venha com uma alternativa dessa, como a gente vê várias pontes pelo mundo afora. Mas deveria ter sido pensado em outras alternativas ao longo do canal, de pontes que liguem, né? 46% das viagens hoje para Vitória é de Vila Velha e Cariacica. As duas poderiam muito bem ser servidas, não só por essa caminhabilidade ou ciclomobilidade, mas ao transporte aquaviário, né? E quem que vai financiar isso é quem insiste em andar com o seu transporte individual. Vamos botar pedágio a preço diferenciado? Quem insiste em andar sozinho no seu carro? Eu lembro, há 35 anos atrás, na época de faculdade no Rio de Janeiro, a gente nem sabia que tinha esse nome, né? Tal de carona solidária. Era dureza mesmo, porque a faculdade ficava a 40 quilômetros de casa, gasolina, exatamente, gasolina caríssima lá na crise do petróleo, né? Final dos anos 70. E você lançava a mão porque o combustível que saía mais caro que a mensalidade da faculdade. Então, hoje em dia, o que você vê? 70% dos carros sobe e desce com o motorista. Você chega e criar mecanismo de arrecadação que financia essas alternativas. Eu falo que o aquaviário de graça ele daria lucro. Se você pensar no custo da imobilidade, agregar ele ao turismo, imagina que coisa linda você, no horário do rush, parar ali vamos dizer assim, na Praça do Papa, no terminal, com um espaço gourmet, gastronômico, um happy hour. Porque hoje, se você atravessar da prainha para a Praia do Suá, você vai mais rápido, né? Porque são 800 metros. Então, quer dizer, você imagina o quanto você ganharia nesse incentivo à caminhabilidade, que as pessoas iam percorrer pequenas distâncias a pé, né? De você criar esses mecanismos de restrição ao transporte individual mesmo. A presença hoje é de Fernando Braga, nós voltamos já. Voltamos com a presença do professor cicloativista Fernando Braga. Fernando, em face de tudo que a gente tem falado desde ontem nas suas observações, eu gosto de periodicamente tê-lo aqui, porque você vai lá fora, vasculha, xereta, vê tudo que está acontecendo nessa área e traz para nós aqui para fazer um up-to-date, né? Fazer uma atualização nessa abordagem. A gente gosta de pedalar, então tem essa comunhão que favorece. Como é que você falou assim, que vai ser inevitável que os gestores nossos terão que se deslocar dessa área de conforto e provocar algum desconforto na perspectiva de melhorar a mobilidade urbana, né? Adotando, não está se inventando nada, na verdade, né? Não está se inventando nada. Mas você acha que, do ponto de vista da cultura política atual, com os gestores que nós temos aqui, Vila Velha, Vitória, Serra, Cariacica, há perspectiva de a gente conseguir algum avanço? Acredito que sim, senão eu parava, né, bicho? Eu acredito que... Você tem provocado os caras? Você fala com os caras? Sempre. E graças a Deus, não só provoco, como a gente tem algum retorno, né? Você sente algumas mudanças efetivas, né? A verdade é essa. Isso nos satisfaz muito quando você vê as pequenas alterações no traçado de uma via, na redução, numa medida de acalmamento que contribui para a melhoria da caminhabilidade, para as pessoas de mobilidade reduzida, dessa ciclomobilidade, porque você consegue acomodar isso. Eu me lembro com essa ciclovia da Jair de Andrade, uma vez eu provoquei uma pauta numa emissora e vim para cá num domingo de manhã de bicicleta esperando a gravação. Eu subi até a praia, voltei, aí eu vi uma senhora empurrando um paciente com paralisia cerebral, pelo perfil da cadeira dele, né? Enfim. E eu voltei e perguntei para ela assim, a senhora sabia que estão pensando em retirar essa ciclofaixa daqui? Ela falou assim, não, pelo amor de Deus. Eu falei, por quê? Porque eu moro aqui no Plano 100 e todo domingo a única coisa que eu faço com meu filho é trazer ele para a igreja. O Plano 100 está ali, a igreja está aqui, mas ele, por não ter acessibilidade nas ruas do interior do bairro, ele sobe até a praia, pega a ciclovia da praia, desce a ciclofaixa da Jair de Andrade. Quer dizer, é o único espaço de circulação dessa pessoa, né? E como ela, quantas outras que podem se beneficiar se isso for levar às demais ruas da cidade. Então, é uma provocação que, infelizmente, tem gente que vai precisar entrar nesse padrão de mobilidade reduzida para ver os obstáculos que a cidade tem, e ele não conseguiu mudar isso enquanto ele era gestor e ele tinha o poder na mão. Porque é o que eu falo, todos nós estamos envelhecendo, né? Precisamos de uma transformação. Hoje o tempo semafórico é desumano
e infelizmente as pessoas ainda têm essa ideia equivocada, não, mas tem que ter a onda verde, tem que fluir, tá? E que horas o pedestre se locomove? Né? Esse conjunto de ações que vai fazer com que essa cidade realmente se torne uma cidade para as pessoas. É esse acalmamento, é a redução da velocidade viária, é o desestímulo ao transporte. Acalmamento, excelente palavra. Pois é, porque isso vem com medidas de intervenção da engenharia, do transporte, do urbanismo, mas as pessoas não querem essa pressa, não, porque eu quero chegar, mas você não está chegando. A velocidade média hoje no horário de pico é menor do que se você for de bicicleta. Né? Se você hoje botar uma ponte para atravessar da prainha para a Praça do Papa pedalando, você chega a metade do tempo que você vai se você estiver de carro do mesmo local. Passando lá passando pela terceira ponte, pelo pedágio, hoje ali já deu um nó, né, em Seda do Suá, e as pessoas ainda não se entenderam que não tem alternativa que não seja de transportar a maior quantidade de pessoas na menor quantidade de veículos. Você acha que se as pessoas entendessem, haveria uma pressão natural? Isso, ela teria que vir de baixo para cima, exatamente. Se depender dos gestores, essa coisa não... e não... Porque você vê, São Paulo adotou no primeiro momento o rodízio de placas. Sim. Né? Tudo bem, acabou, porque o cara, em vez de ter um carro de 60, ele tem 2 de 30, ele tem 2 carros na rua. Então, quer dizer, o que adiantou isso naquele momento? Né? Hoje já viu que isso não dá conta. Tem que vir alguma coisa, é o pedágio urbano, é o aumento no valor dos estacionamentos, é a redução de oferta de vagas. Claro que tudo isso tem que vir junto com uma melhor oferta de alternativas, de interligação entre os modais, mas nós temos um potencial absurdo, que é a questão do aquaviário, que as pessoas poderiam estar se movimentando de bicicleta, como você falou, é menos de 10 quilômetros. Então uma pessoa que mora na Praia da Costa, Itapuã, ela pode ir à Vitória com 5 minutos de travessia de barco, 5 de caminhada, de pedalada de um lado, 5 do outro, você está no seu ambiente de trabalho. Hoje, em Seda do Suá, parece que concentra 70% dos CNPJs. É o novo centro de Vitória. Já mudou para lá, migrou, como São Paulo mudou 4, 5 vezes ao longo dos anos. Hoje é em Seda do Suá, está ali todas as grandes empresas, autarquias. Só que as pessoas não têm como chegar ali para você circular a Praça do Cauê, pelo amor de Deus, não divide ela não, porque não vai adiantar nada. É um espaço de convivência, foi restaurado, está ocupado hoje, você não vê mais o NOI ali. E não vai, a relação custo-benefício de uma intervenção dessa, no meu entendimento, vai trazer ganho. Mas, na verdade, ela até cumpriu uma função de ser um contensor. Claro, ela funciona. Não, e ela funciona como uma rotatória. É uma rotatória. É um conta-gota que solta os carros aos poucos. Exatamente. Porque se você corre e chega todo mundo, o que vai acontecer é que a caixa de acomodação vai parar lá na reta da Penha, lá na Rio Branco. Porque são 8 pistas que chegam para acomodar em 2. Não adianta você, eu vou fazer uma faixa reversa, tá? Mas o que você faz para diluir quando chega aqui embaixo na Carioca? Né? Você está com 2, você já não dá conta de diluir? Você vai trazer mais uma? A mesma coisa de manhã para o lado de lá. Como é que você faz para dispersar? Ou seja, uma questão elementarmente física. E são alternativas que não vão trazer retorno de imediato, nem a médio prazo. Você tem que vir com essas medidas de desestímulo. Melhoria do transporte coletivo, né? Isso é uma coisa muito importante, porque nenhum lugar do mundo resolveu... Melhoria de transporte coletivo é igual a questão de educação. Todo político fala que é questão de educação, a gente sabe, né? Ninguém faz nada. Melhoria do transporte coletivo, nós estamos aí também nessa perrengue, né? Estamos se arrastando há 20 anos, né? Desde que foi implantado, e a gente vê que continuamos com caminhões de passageiros, né? Não temos ônibus climatizados, piso baixo, automático, motor traseiro. Isso é um transporte público de qualidade. Como diz, não sei se foi Penhalosa que falou que cidade desenvolvida não é onde o pobre anda de carro, é onde o rico anda de transporte público. Né? Na comunidade europeia, nenhum político tem carro próprio, está todo mundo lá dentro do metrô, lendo o The Guardian, né? Tá lá dentro do seu ônibus, do VLT. Né? Você vê hoje a transformação do centro do Rio, a Rio Branco inteiro virou um grande bulevar. Você vê hoje é um VLT fantástico, a obra do Porto Maravilha, né? Que o VLT passou, é só pessoa caminhando, bicicleta, cargueira, tá funcionando muito bem. Né? Agradeço muito, Fernando. Como sempre, você traz excelente contribuição à nossa discussão no que diz respeito a um projeto de qualidade de vida para nós. Muito grato pela sua presença. Eu que agradeço, sempre um prazer estar com você. Presença do nosso professor cicloativista convicto, Fernando Braga, e atualizadíssimo a respeito desse tema. Até já.